Graça e paz da parte de Jesus Cristo a você. Eu quero, neste momento, trazer um alerta a você. E este alerta vem do Senhor Deus através da sua palavra. E tem a ver exatamente com o tema que vamos refletir neste momento, que fala sobre os falsos mestres e zombadores da palavra. O livro de Judas, dos versos 16 a 19. Deus, então, nos alerta quanto a estes que assim praticam e dessa forma têm vivido. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu like, que você também deixe os seus comentários, compartilhe com as suas redes sociais. Você estará nos ajudando a divulgar este ministério Palavra Sem Fronteira. E fique comigo até o final para nós tratarmos melhor deste tema. Este livro de Judas, ele foi escrito por volta do ano 65 a 80 da era cristã. E Judas escreveu essa carta urgente para um grupo de cristãos, com a intenção de informá-los e também de adverti-los sobre os falsos mestres que poderiam, de alguma forma, de alguma maneira, destruir a fé deles, os cristãos. E Judas, então, deu à igreja as características desses falsos mestres, desses zombadores da palavra de Deus. Como, por exemplo, o comportamento imoral, também o desrespeito pelas autoridades, o amor ao dinheiro, à riqueza, o espírito crítico, a autopromoção, a zombaria da devoção, como também a bajulação para ganhar favores. Então, era dessa forma que estes viviam. Eram essas as formas deles influenciarem as pessoas e desviando-as da fé em Cristo Jesus. Judas também, meus queridos, usou o exemplo lá do Antigo Testamento para advertir os cristãos sobre o julgamento de Deus contra aqueles que seriam os líderes, mas que tinham participação nos pecados de falta de fé, revolta e imoralidades as mais diversas. Está no versos 5 e 9 desta carta de Judas. Sempre haverá aqueles que tentam desviar o povo de Deus. Em todo o decorrer da história do cristianismo, a história da igreja, nós infelizmente encontramos estes que assim vivem e que têm esse tipo de prática. Veja que os cristãos são advertidos a não estar juntos destas pessoas, embora tenhamos que alertar, exortar e também salvar os outros do erro quando possível. E ele cita no verso 23. É necessário, portanto, que o crente seja forte, maduro, para não se contaminar quando tentar alcançar aqueles que estão no lamaçal do pecado. Então nós percebemos e temos a clara ideia, convicção de que temos entre nós, temos neste tempo em que vivemos, os falsos mestres, os zombadores da palavra de Deus, como tinha no passado. Temos hoje também no presente.
e provavelmente no futuro. O Senhor Jesus Cristo, ele, no seu ministério terreno, preparou os cristãos dizendo que nos últimos dias eles iriam encontrar pessoas que, devido à grande corrupção do pecado, zombariam da verdade do Evangelho. E isso é algo corrente, está presente nos nossos dias. E nós precisamos estar atentos a estas pessoas. E aqui a palavra de Deus nos informa como é o agir, como é o proceder dessas pessoas. Por essa razão, os cristãos precisam estar prontos para desmascarar aqueles que assim procedem, aqueles que dizem ser cristãos, mas não são. É como diz a palavra de Deus, são joio no meio do trigo, são bodes e não ovelhas. Pessoas que vivem no pecado, na desobediência e ensinam falsas doutrinas. E neste tempo que vivemos, nós encontramos muitas e muitas falsas doutrinas que não tem nada a ver com o evangelho genuíno de Cristo. Essas pessoas que não possuem o Espírito de Deus e nem estão debaixo da autoridade de Cristo causam grandes problemas. Desde o primeiro século do cristianismo, desde o momento em que foi instituída a Igreja do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas têm causado grandes problemas, divisões, contendas entre o povo de Deus contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos, estejamos atentos, porque essas pessoas estão entre nós e nós temos a orientação de Deus, como é o procedimento delas. Portanto, estejamos bem atentos e as confrontemos com a palavra da verdade, com o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e levando-as a que se arrependam do pecado, de agir contra o reino de Deus, contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, fiquem atentos contra os falsos mestres e aqueles que zombam da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e permaneça firme na palavra de Deus.